a luz da igreja. Da igreja. Está entendendo? Por quê? Porque Deus fala com a igreja através da sua santa palavra. Mas quem fala com o mundo é a igreja. Deus está falando com muitos pastores aqui, aonde a igreja não vai para frente, não é? Não vai para frente. Se tiver alguém lá fora, deveria estar aqui dentro, porque é uma lâmpada, mas está sem energia. Depois volta para a igreja, quer encontrar o culto cheio, quer que Deus use nos milagres, quer que os filhos não sejam drogados, homossexuais, lésbicas, querem tudo isso, querem que o bom aconteça, mas não vai acontecer. A igreja não tem parado para ouvir a voz do Espírito. A voz do Espírito, ela não está no barulho, ela não está no terremoto, não está na chuva, ela não está no alto negócio que você está realizando, nem na tua conta bancária. A voz de Deus está no silêncio. Ou melhor, ele fica silencioso. 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 Tem hora que Deus não ouve, e você pensa que tudo vai acabar, mas o silêncio de Deus, ele é proporcional ao nosso ruído. Ao nosso ruído. Quando acontece alguma coisa, tem pessoas que ficam desesperadas, querendo fazer as coisas com as mãos, e nesse ruído nosso, nós não temos tempo de ligar a nossa lâmpada, para que o Espírito venha e nos alumie, e nos mostre um caminho. Como lâmpada, eu posso dirigir os meus pés, porque eu comando, mas luz para brilhar no meu caminho e mostrar o caminho, eu tenho que ligar a lâmpada em Jesus. Está entendendo? Está entendendo? Demora. Você tem que parar, ouvir. Ontem eu vi alguém dizendo: eu já conheço a mensagem de muitos pastores, eu nem paro mais para sentar para ouvir. Não pensa dessa forma, porque Deus vai cobrar de você. Você não é tão especial que Ele vai enviar um anjo para evangelizar você. O Espírito Santo não vai conduzir você, se você não ouvir a voz do anjo da igreja. Nós somos anjos, não somos dono da igreja. E o dono da igreja fala através dos anjos. Todas as pessoas têm algo para nos ensinar. Coloca na cabeça. Todas as pessoas têm potencial de ensinar para nós alguma coisa. O que nós temos que ser pronto para ouvir. Você vai ouvir a minha mensagem 10 vezes, não é? Eu não repito mensagem, não gosto. Posso até repetir versículos, porque eu oro a Deus que me dê uma mensagem adequada para a igreja onde eu estou pregando. Eu orei a Deus para dar uma mensagem adequada nessa convenção. Aquilo que a igreja está precisando, aquilo que a igreja precisa fazer de mais urgente, quer tomar uma atitude. Está ouvindo bem? Está ouvindo bem? Amém. Davi
derrotou o urso, ele derrotou o leão, derrotou Golias, mas ele não derrotou ele mesmo diante de uma tentação. A maior virtude do cristão é derrotar as suas intenções que não são boas, eliminá-las, acendendo a luz do Espírito, sendo alumiado. O que diz o profeta? Muitos se levantarão contra você, contra a minha vontade, mas nenhum inimigo teu vai ficar de pé diante de você. Nenhum vai ficar de pé. Então a igreja precisa aprender a viver a dependência exclusiva da palavra de Deus. Eu falei ontem aqui, o ministério é a expressão máxima da verdade. A nossa matéria-prima de trabalho é a verdade. Está entendendo? É a nossa matéria-prima. Falai a verdade um com os outros. Entendeu? Santo Agostinho disse: o cristão tem que estar conscientizado que aonde está a verdade, ela pertence a Deus e Deus está lá. Chame Jesus para ser visto em você, falando a verdade. Falando a verdade. Nós não podemos, em hipótese alguma, fazer com que os nossos ouvidos não ouçam a voz de Deus. A voz de Deus. Tem pessoas aqui hoje, e isto é uma revelação de Deus, que entraram aqui desde o primeiro dia, sem nenhuma esperança, muitos dizendo que estão abandonados, estão no esquecimento. Mas eu quero que você saiba que hoje você tem a oportunidade de descobrir quem você é, descobrir o valor que você tem. E quando você descobre o valor que você tem, você vai descobrir o que valorizou você. Você vai descobrir quem colocou você em alto retiro, quem está valorizando você. Mas as pessoas não são gratas, nem a Deus e nem os homens que a ajudam. A ingratidão é pior do que a vingança, porque a vingança é pagar mal com mal. A ingratidão é pagar o mal com o bem que recebemos. Pagar o bem com o mal. É muito fácil pagar o mal com o mal, mas pagar o bem com o mal, isso chama-se ingratidão. E nós somos ingratos a Deus muitas vezes. Ingrato àqueles que nos ajudam, ingrato àqueles que nos fazem favor. Quando nós reconhecemos, somos gratos, nós tornamos público e notório nos céus que eu cheguei aonde cheguei, porque o Senhor me ajudou através de homens. Através de homens. O Senhor me ajudou através de alguém. Ele colocou um anjo para me ajudar. E nós sabemos, irmãos, que nós precisamos sair do silêncio. Deus precisa falar conosco. Você entrou aqui doente, triste, magoado com alguma coisa. Você está vivendo o pior momento da sua vida, e você não tem uma resposta. Deus silenciou para você. Esse é o momento de você sair do Gólgota, porque o Gólgota não é para nós. O Gólgota é o lugar da morte, é o lugar do escárnio, é o lugar da blasfêmia, é o lugar aonde os homens vão levar a nossa moral lá no lixo. É o lugar da enfermidade, é o lugar do suplício. Suplício que é
é uma punição severa ao corpo do homem. Quantos estão no suplício nesta manhã? O seu corpo está doente, você está com uma punição severa no seu corpo. O médico não cura, porque você está no Gólgota. Você está no lugar aonde estão dando vinho com vinagre para você beber, aonde estão dando vinagre para você beber, aonde estão querendo a sua já herança, estão dividindo já a sua herança em vida. Você está num lugar de tormento e ninguém vai te ouvir, porque no Gólgota Deus não fala. No Gólgota, o Gólgota é o lugar do abandono. Eli, lama sabachthani. Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Porque se alonga do meu sofrimento? Porque não ouves a minha oração? Porque foges de me abençoar? Porque lá, na brutalidade da cruz, Ele estava no abandono, seu sangue escorria, embebia o tronco da cruz e descia pela terra. Mas Deus não ouvia. Deus não ouvia. Não ouvia. Deus não ouve o pecado. E Jesus levava sobre si todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. E Ele dizia: Senhor, por que me desamparaste? Deus não abriu mão da morte dele para nos salvar. Você não pode abrir mão de muitas coisas na sua vida, porque delas depende o bem-estar do teu casamento, da tua família, dos seus negócios. Você não pode abrir mão da seriedade, do teu caráter, da pureza no casamento, dos filhos. Você não pode abrir mão da gratidão a quem tem te ajudado, porque a ingratidão leva você para o Gólgota. Jesus representava cada um de nós. Só que antes de ir para o Gólgota, Jesus foi para o Getsemane, lugar, preste bem atenção, Getsemane, lugar do azeite, do óleo, lugar aonde você pode falar com Deus. Ele estava no Getsemane. Lá o Getsemane hoje, ele está tão esquecido pelos homens, e se repete no dia de hoje. Tiago, João e Pedro, lá no Getsemane, eles foram encontrados dormindo por 3 vezes. Era um lugar de oração. Eu pergunto, quantos foram orar na sala de oração? Quantos foram no Getsemane colocar a sua ansiedade diante de Deus? Esta manhã eu fui no Getsemane, eu fui na sala de oração, eu fui derramar lá a minha ansiedade, eu fui lá pedir a Deus que passe de mim certos cálices que a mim foi dado para que eu beba. Eu fui chorar. É lá no Getsemane que o nosso suor transforma-se em gotas de sangue. É no Getsemane. A oração pelo próximo tem que fazer o nosso suor transformar em gota de sangue, porque no Gólgota é o lugar que só Jesus poderia estar e fazer com que o seu sangue fosse misturado com a água. Getsemane, suor em gota de sangue.
Gólgota, sangue misturado com água, o sangue que lava e purifica, e só um pode fazer, obrigado, só um pode fazer. Mas o que nós lemos hoje? O que nós lemos hoje? De sorte que cada um tenha o mesmo sentimento. Olhe bem, eu amo você, você tem que me amar. Eu gosto de você, você tem que gostar de mim. Eu te respeito, você tem que me respeitar. Não é? São coisas que nós podemos fazer, o mesmo sentimento. Agora, ir no Getsemane é uma decisão sua, intrínseca, própria. É você que tem que ir no Getsemane. É você. Não é? Eu não vou levar você até lá, é você. São decisões intrínsecas que você tem que tomar. De sorte que todos têm o mesmo sentimento que houve em Cristo. Presta atenção. Que sendo na forma de Deus, não usou pela força ser igual a Deus. Você pode ser melhor no intelectual, no conhecimento, do que o seu pastor, mas nunca você vai ser igual a ele. Nunca você vai ser igual a ele. Nunca você vai ser igual a mim. Nunca eu vou ser igual a você. Porque nós temos o exemplo do Senhor. Ele, sendo Deus, não usou pela força ser igual a Deus. Mas o que aconteceu? Ele aniquilou-se a si mesmo. A palavra aniquilar-se a si mesmo significa ele ocultou a manifestação da sua glória. Ele ocultou a manifestação da sua glória. Sendo Deus, não usou pela força ser igual a Deus, ocultou a manifestação da sua divindade. E divindade é a essência de Deus, é o que assemelhava ele com Deus. E Paulo diz que nós recebemos da sua divindade, da sua plenitude. Por isso nós somos templo do Espírito Santo, porque somos igualzinho a Jesus. Amém? Jesus não quis ser igual a Deus para nos tornar igualzinho a Ele. Está ouvindo bem? Tomou a forma de servo, semelhante a homens, e como homem, Ele humilhou-se até a morte. E a palavra humilhar significa virtude de tornar o próximo superior a nós mesmos. Naquele momento, ele não tinha outra escolha, né? Ele não tinha outra escolha. Ele estava cercado de unicórnios, de demônios, cercado de homens incrédulos. Ele estava levando o nosso pecado, a nossa dor, o nosso sono intranquilo. Ele estava levando, para que tivéssemos agora sono tranquilo, decisões acertadas. Ele estava levando. Como Deus aniquilou-se a si mesmo, ocultou a manifestação da sua divindade. Quem é que pode fazer isso? Quantos figurões do nosso meio evangélico no Brasil e no mundo querem tornar notório aquilo que são?
e tornando notório aquilo que são, o coração deles se eleva e precede a queda. Nós não podemos fazer da posição em que Deus nos colocou algo que venha nos enaltecer, que venha nos cauterizar a nossa consciência e dizer que nós somos o melhor. O melhor chama-se Jesus. É Ele o melhor. É Ele o melhor. Por quê? Porque São Paulo não chegou aonde chegou só com os méritos administrativos do pastor Rocco, mas é a somatória da tua lealdade, da tua fidelidade, da sua amizade, da sua participação na sua cidade. É a somatória de tudo isso que faz com que Deus venha coroar São Paulo com as bênçãos que estão acontecendo. Está ouvindo bem? Está ouvindo bem? Como Deus aniquilou-se a si mesmo, ocultou a manifestação da sua divindade, porque Ele mesmo disse: eu poderia clamar o Pai, Ele ia mandar agora mais de 40 legiões de anjos agora, e acabaria com tudo isso. A manifestação da minha divindade não vai ser revelada no Gólgota. Não vai ser, porque eu estou no Gólgota não para mostrar o meu poder, mas para mostrar a minha obediência. E a obediência só é cumprida quando nossos joelhos estão no Getsemane, no lugar do azeite, da unção. É ali que eu adquiro força, é ali que eu adquiro liberdade para dizer ao Pai o que eu preciso. É ali, é no Getsemane que Deus envia alguém para nos auxiliar. Quando o suor dele transformava em gota de sangue, o anjo veio e o confortou. É no Getsemane que o anjo vem. Saia do Gólgota, meu irmão. Espere que alguém seja enviado por Deus e resolva a tua dor. Saia do Gólgota. Espere o anjo chegar. Ah, meus irmãos, um dia um profeta, um rei chamado Ezequias, ele estava vivendo o Gólgota, até que ele resolveu ir para o Getsemane. E lá ele orava e dizia: para minha alegria, a minha alma quase caiu na vale da corrupção, mas o Senhor tão amorosamente pegou os meus pecados e lançou para trás das suas costas, para que eu não seja atingido. E quando ele orava a Deus e dizia: Senhor, lembre-se, Senhor, é no Getsemane que você vai fazer Deus lembrar. Não, você vai fazer uma oração retroativa. Lembre-se, Senhor, que eu sou um homem honesto. Lembre-se, Senhor, que eu nunca adulterei, que eu nunca roubei. Lembre-se, Senhor, que eu sempre me desviei do mal. E ele chorava amargamente, porque no Getsemane é o lugar das lágrimas cair. Gólgota é obediência e não é lugar de homens. Não é lugar de homens lá. Lembre, Senhor. E quando as suas lágrimas caíam, Deus toma providência entre Isaías e diz: levanta, Ezequias,
porque o Senhor ouviu a tua oração e acrescentou 15 anos à sua existência. Você não vai morrer mais. Ele saiu do Gólgota, a guisa de ilustração, estou falando. Ele saiu, foi orar. Deus enviou alguém para resolver a sua situação. Tem uma pessoa que hoje é revelação. Deus vai enviar lá na tua casa um anjo para mostrar para você o que os teus olhos não querem ver. E a hora que ele abriu teus olhos, você diga para Jesus: Senhor meu e Deus meu. Abrace com ele. Abrace com ele. E o Senhor vai fazer isso para você, para mostrar a você que hoje você deixou o seu ruído. O teu coração está acreditando. O ruído, a incredulidade, a falta de fé, o abandono frustrou a voz de Deus para você, porque o seu ruído condicionou o silêncio de Deus a você. Condicionou. Deixe Deus falar com você agora. Deixe Deus falar com você. Acredite. Jesus disse: se vocês não acreditarem em mim pela minha palavra, acredite pelo menos pelas minhas obras. Acredite que a igreja quadrangular em São Paulo está vivendo um milagre. Ela vem de terremotos, de tempestades, mas alguém decidiu não fazer mais ruído. Alguém decidiu levar essa igreja a obedecer às autoridades da igreja. Alguém decidiu mostrar à igreja, aprender a gratidão. E quando essa igreja aprendeu que todos nós, queira ou não queira, na nossa casa, na empresa, lá fora, nós temos uma autoridade sobre nós. Em casa, o pai é autoridade sobre os filhos, o marido é autoridade sobre a mulher e o marido é autoridade sobre os filhos, Jesus é autoridade sobre a nossa família, lá na escola o professor é autoridade sobre o aluno, no emprego teu chefe é autoridade sobre você, na quadrangular pastor Mário é autoridade sobre o Roco é autoridade sobre vocês, superintendente é autoridade sobre os pastores, pastor é autoridade sobre os membros da igreja, e vai. Deus não faz nada no seu reino sem que haja obediência às autoridades. Deus não faz, não vai fazer, não vai fazer. Está ouvindo bem? Se você não obedece o teu superintendente, sua igreja não vai crescer. Se você não respeita o rapaz que passou na espreve e sai por fora, você está fora do reino. E Jesus chama outro para o seu lugar, para servir com obediência. Nós temos que levar essa igreja à plenitude da obediência à autoridade. Você entendeu? Quando isso começar a acontecer, nós não vamos orar mais para ninguém enfermo na igreja, não. Nós vamos tirar vocês do Gólgota, vamos levar para o Getsemane, o lugar do azeite. A vida do crente, do pastor, é uma vida no óleo. No óleo. Não é uma vida alienada, é no óleo. Você está entendendo? Que ser cristão é muito mais do que nós pensamos. É dar exemplo. Vejam bem,
Vejam bem, sendo Deus,